O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Irmãos e irmãs, a vocação de Samuel nos ensina que o chamado é de Deus, a iniciativa é dele. Mas claro que o ser humano deve participar. Veja que o sacerdote Eli é que fará o discernimento da vocação de Samuel. Samuel tinha sido consagrado ao Senhor por sua mãe Ana, que muito o pediu. E o nome Samuel significa Deus atendeu, Deus escutou. Ela suplicou, chorou, Deus lhe concedeu o dom do filho e ela o consagrou desde pequeno ao serviço do Senhor, e ele cresceu junto da arca do Senhor, no santuário do Senhor. Quando ele ouve o seu nome de maneira solene, Samuel, Samuel, era de noite, a lâmpada do santuário ainda estava acesa, e ele vai procurar o sacerdote Eli, seu mestre, para perguntar: "O Senhor me chamou?" "Não, não te chamei, meu filho." E assim aconteceu várias vezes. Mas, por fim, pela terceira vez, Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel para ser o profeta e ensinou: "Quando você ouvir de novo, responda: 'Senhor, fala, que teu servo escuta.'" E assim aconteceu. Quando o Senhor o chamou, Samuel respondeu: "Fala, Senhor, que teu servo escuta." Nós também, queridos irmãos, possamos discernir, alimentar nossa vocação na presença do Senhor. Nós que somos o povo da nova aliança, não temos mais a arca simbólica, temos a própria arca viva, que nos dá o pão vivo, hoje nessa Santa Igreja de Deus, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. No Santo Evangelho, aqueles que foram chamados por primeiro no seguimento de Jesus, passam de fato a segui-lo. No episódio de hoje, continuando o dia de Jesus ontem, no sábado, ele vai até a casa de Simão e André, que eram irmãos. Simão estava com a sua sogra de cama, doente. Eles então contaram a Jesus. Jesus se aproxima, segura a mão dela, ajuda-a a levantar-se. Bastaria a palavra dele, mas a palavra acompanha o gesto. Assim como nos sacramentos todos temos a palavra e temos o gesto, o símbolo. Jesus nos toca como tocou na mão da sogra de Pedro. Depois de libertada de sua doença, ela se põe a servir. A cidade inteira se reuniu na frente da casa de Jesus em Cafarnaum. E quando veio o pôr do sol, para os judeus era um outro dia, portanto já o primeiro dia da semana, o sábado era o dia sagrado, o primeiro dia da semana já se podia trabalhar. Então eles esperam o sol se pôr, porque o dia começava com a tarde do que nós chamamos da véspera. Quando se punha o sol,
começava um novo dia. Eles esperam passar o sábado e levam os doentes até Jesus. A cidade inteira se reuniu na frente da casa de Jesus. A casa de Jesus é a sua igreja. A casa de Jesus se forma pela presença dele. Nós também estamos na casa de Jesus. Não tanto no prédio, que pode existir ou não, mas na casa viva que é a sua igreja. Da sua casa, Jesus ensina a palavra. Da sua casa, Jesus realiza os sinais. E ele levanta de madrugada, cedinho, ainda estava escuro, e foi rezar num lugar deserto. Isso nos faz pensar em tantas coisas, irmãos e irmãs. Primeiro, que a encarnação de Jesus foi verdadeira. Ele era verdadeiramente homem, necessitava também da oração. Segunda coisa, Jesus é nosso mestre de oração. Quantas vezes temos preguiça espiritual, inventamos tantas coisas, até inventamos que não temos tempo. Eu não tenho tempo de rezar. Sabemos que é uma mentira, não é? Jesus levantava de madrugada, quando ainda estava escuro. Um ensinamento para nós e uma vergonha ao mesmo tempo. Mas não basta ter vergonha, é preciso se converter. Juntos nós nos apoiamos na oração, mas isso não dispensa a nossa oração individual. Sei que é difícil, mas o Senhor vem em nosso socorro. Quando tivermos dificuldade, lembremos-nos de Jesus, o mestre da oração. E depois da oração, ele continua a sua missão, dizendo aos discípulos: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Como nós devemos fazer também hoje, irmãos e irmãs. Somos discípulos de Cristo, configurados a Ele, somos missionários por causa dele.